também ficou assim. Então, o dogma tem isso, são determinadas leis, determinados conceitos fechados, não abre questão para discussão. Tá? Se o Espiritismo tem a ideia de reencarnação, faz parte do Espiritismo acreditar na reencarnação, mas nós temos liberdade de o que é isso, para que serve, como é que se dá. O dogma, ele vai além, tá? Fecha, existe, pronto, acabou. Acredite você e pronto, acabou. Então fecha a sua capacidade de discussão, de compreender o que significa aquilo. Próximo, Daniel. Fala também em artigos de fé, aquilo que os seguidores de uma religião devem ou não acreditar. Então tem essa ideia assim, mistério. Então aquilo que fica dito de uma forma, às vezes, até assim, cheio de nuvens, né? Por isso a ideia de que é uma coisa misteriosa. Eu não sei exatamente o que significa. Aí você responde, não, isso é um mistério. Mas você acredita nisso? Isso, acredito. Mas por que é? Como é que é? O que é isso? Não sei, isso é um mistério. Mistério da ideia que não pode ser revelado, não pode ser discutido também, né? Um exemplo aqui é a questão no catolicismo, por exemplo, céu, inferno, purgatório, pecado original. São alguns artigos de fé e são também dogmas, né? Porque o católico, ele acredita que ou ele vai para o céu, para o inferno, ou vai ficar no meio do caminho até um ponto que ele possa definir se ele vai para baixo ou se ele sobe um andarzinho. Mas fica um mistério, afinal de contas, que céu é esse? Que inferno é esse? Como que eu tenho que agir para não ir para o inferno? Mas faz parte daquele pacote católico, acredita em céu, inferno, purgatório, e pecado original, que nós já nascemos pecadores. Uma herança de Adão para a nossa vida. Nascemos pecadores. Daí a necessidade do batismo. Então são questões que ficam fechadas. Com quem você vai discutir? Como é que é isso? E faz parte daquele conceito daquela religião. Eu peguei um exemplo, igrejas evangélicas de uma maneira geral, mas esse texto se referindo à igreja anglicana, falando assim, vários artigos de fé da igreja anglicana. E esse eu achei interessante porque ele é comum em várias religiões. As santas escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação. Vocês já viram que várias igrejas protestantes têm assim, único livro que se lê é a Bíblia. O pastor põe a Bíblia para o braço e se um daqueles participantes lá perguntar que livro que eu posso ler, onde que eu posso encontrar isso? O que a Bíblia disser é ponto final. Ou então os livros que são ditados por eles mesmos. Nunca vão dar assim, uma permissão para você procurar em outros livros, outras obras, uma discussão a respeito do assunto. Fecha, E é assim, as Santas Escrituras contêm tudo o que é necessário para a salvação. De maneira que o que nelas não se encontre, nem por elas se possa provar, não se deve exigir de pessoa alguma para ser crido como artigo de fé. Então, está na Bíblia? Está. Então, certo. Não está? Então, está errado. Vamos ver como é que fecha, E as consequências disso são complicadas. Nós não falamos agora do fanatismo. E as Santas Escrituras falando, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então, essa
crença limitada, eu acredito que ponto final, encerro o assunto, é uma fé cega. Não examina nada, porque vamos de novo pegar o exemplo da reencarnação. Tá? Dentro do Espiritismo ou religiões espiritualistas, faz parte acreditar na reencarnação. Mas, se for uma fé cega, a pessoa não vai examinar o que é isso, como é que se dá, por que reencarnamos, tentar compreender o sentido daquela fala. Aceita tudo sem verificar. Você falou, o pastor falou, ponto. O padre falou, ponto. E mesmo na religião como o Espiritismo, às vezes a pessoa também não quer discutir muita coisa, ficar raciocinando muita coisa. Ele pode também, de repente, aceitar o que alguém fala como verdadeiro. E não somos donos da verdade, né? Não há raciocínio, então eu não paro para pensar a respeito do assunto. Em que se fundamenta aquele conceito? Não há livre-arbítrio. Então, é isso e ponto, acabou. Tira de nós a capacidade de discussão, de tentar raciocinar os porquês de tal fato. E aí, essa fé cega vai trazer uma coisa complicadíssima no tempo de hoje, que é o fanatismo. Toda atitude exagerada, radical, compulsiva, e eu ainda acrescentei preconceituosa. Nesse desenhozinho, químico no inferno, blasfemador, pervertido, escória da sociedade, infiel, imoral. E com uma cruz, portanto uma cruz, porque o cara ali, o desenho está representando ele. Então, cai de pedra mesmo. O que a gente vê no dia a dia em relação à sociedade? Uma das situações é essa, né? Espancamento, morte das pessoas que acham que tem uma conduta imoral. Quer dizer, a ele é perfeito, a do outro imoral. E a gente vê muito isso, futebol, né, gente? Cruz credo, você sair com a camisa do seu time, no dia de jogão, e conforme o lugar que você passar, não é? Quantos que a gente vê sendo assassinados porque olhou, não precisa com time não, tá? Às vezes a pessoa está com a camisa de outro time. Fã-clube, coincidentemente, ontem eu vi na internet um artigo já antigo, de uma atriz que foi assassinada por um fã, porque ele viu uma determinada cena dela representando, né, uma cena mais quente e tal. Ele ficou tão indignado, com tanto ciúme, que fez até descobrir onde ela morava e a assassinou. Então, eu uso o fã-clube aqui porque não tem gente que é muito doida. Gente, quando você vê um artista, você olha assim, meu Deus do céu, esse povo pensa que arranca, se o cara bobear, sai pelado, conforme o lugar que ele chega. Tem que ter segurança, invasão de camarim, a gente vê histórias assim, que a gente fica achando, como, pra que isso? Mas existe, é o fanatismo. A pessoa coloca naquilo, parece assim, todos os valores que ela tem. Né? A imagem daquela artista, daquele ator, ou então o time de futebol, o meu time de futebol é o melhor. Então, infelizmente, na sociedade hoje a gente vê isso aos montes. Outro, não. E de uma forma especial, a questão do fanatismo religioso. Ai, gente, aí é mais complicado. O que ocorre no mundo em nome de Deus, as guerras santas, o que a Igreja Católica na Idade Média fez na época do feudalismo, que começou aquelas cruzadas contra os hereges, contra as bruxas, queima-se as bruxas, com várias causas ali dentro do fato, mas não rezava por uma determinada
queimar, vamos queimar. Interpretação literal da Bíblia, aquilo que nós falamos ali atrás. Fato de tudo que é verdadeiro está na Bíblia, ponto. E isso dá chance de uma interpretação, né, ao pé da letra. Então, se você não vai discutir, se você não vai tentar compreender o significado daquelas mensagens, que muitas delas são símbolos, né? São simbólicos, você tem que tentar descobrir o que realmente está sendo dito, isso dá trabalho. Dê o trabalho que seja, pessoas que não querem mexer. E vai entrando naquela de aceitar o que o outro diz. Devoção incondicional, exaltada, isenta de espírito crítico, intolerância. Mais do que nós estamos vendo hoje, o Estado Islâmico, né? Porque é a religião deles, o que é rezado por Allah é o que vai. Fora isso, todo o Ocidente, tem um termo esqueci, não presta, né? Porque não segue essa cartilha. Já a fé raciocinada dá trabalho, porque apoia-se nos fatos e na lógica. Então eu vou ter que raciocinar, eu vou ter que discutir. Eu tenho liberdade para acreditar ou não. Se me convencer, os argumentos me convencerem, pronto, ponto final. Não deixe atrás de si nenhuma dúvida. Então, dentro da minha condição, minha capacidade de compreender, de interpretar, eu achei as respostas. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas saindo de uma religião para outra em função disso aqui. Você está numa determinada religião que coloca conceitos muito fechados, mas na sua mente não dá. Isso não está errado. Adão e Eva, mas como, gente? Como que o mundo inteiro está hoje só a partir de Adão e Eva? Não é? Começa, não tem lógica, não faz sentido. Mas é um dogma, é um artigo de fé, é algo que eu tenho que acreditar, mas eu não consigo acreditar nisso. Essa dúvida que começa a vir na sua cabeça, e mais outras, o que acaba acontecendo? Você migra, às vezes, para uma outra religião, em função dessas dúvidas que aqui te despertou. E não significa que, às vezes, toda a religião vai responder tudo para você. Depende muito também da minha capacidade, do meu interesse, a minha curiosidade, né? Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza porque se compreendeu. Para acreditar não basta ver, é preciso compreender. Então, de novo, eu tenho determinada... Pegar Adão e Eva de novo. Eu começo a questionar. Quem foi Adão e Eva? Qual que é o real significado disso? Vamos lá, né? Pesquisar, eu começo a ver a história, outros, aí eu tenho que sair da Bíblia, porque eu tenho que buscar na ciência, em outros livros, as respostas que eu estou querendo a respeito do assunto, mas também eu preciso compreender. Não significa que eu vou ter compreensão total do fato, que cada cabeça você tem uma facilidade maior ou menor, uma capacidade maior ou menor de compreender alguma coisa. Mas de cara lá, essa história de Adão e Eva não me convence. Tá? E aí você procura descobrir mais alguma coisa. Poderá ter alguns fatos que, puxa vida, faz sentido, mas até onde eu consigo compreender isso? Aí você está criando uma fé raciocinada. Tá? Agora, a capacidade de compreender também vai variar de uma pessoa para outra. Né? Agora, fé inabalável. Gente, tem gente que tem, pode o mundo cair, tá? Acreditando. É somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. São 2 trechinhos do Evangelho, dizendo assim: seja em que época for, que momento for, quando for,
sentido assim, a ideia básica, essencial é essa. E eu acredito e eu compreendo, dentro do que eu consigo compreender, tal fato. Não é? Então pode ser qualquer época do ano, do mês, da vida, vai trazer para mim uma informação, uma crença definitiva. O que é verdadeiro na sombra ou é à luz do dia. Porque muitas das crenças, os dogmas fechados, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde cai. Né? Ou pelo menos vai cada vez mais ter pessoas que vão abrindo o raciocínio, a nossa inteligência sendo usada, né, para ver o real sentido daquele fato, daquele dogma, daquele artigo de fé. A partir do momento que você compreende, qualquer época vai fazer sentido. Não é isso mesmo. Um pouquinho. Mas só assim, então, fechando mesmo, eu acho que dentro da doutrina espírita, o Evangelho comentário faz isso, é essa liberdade que nos dá. Exemplo, por exemplo, mesmo assim a gente sabe que tem umas restrições, mas aí eu vou falar da nossa casa, a casa de Vermelho, que nós temos essa liberdade, aliás, é regra. Aí ao contrário, passa a ser o nosso dogma, vamos dizer assim, a nossa regra é disputa. Pense, raciocine, disputa, não tenha medo de falar, eu não acredito, por que é isso? Ninguém vai jogar pedra em ninguém por causa disso, nem vai se levar para o fogueiro, porque ainda dentro do espiritismo de uma maneira geral, ainda há casas mais fechadas, né, dirigentes mais fechados, que dá uma liberdade, mas ainda assim você não pode abrir muitas asas. Mas ainda é melhor do que aquela coisa cega. E nós aqui não, a ideia de formar livres pensadores. E a pessoa que se torna livre pensador, ele está aberto para discutir uma questão, tentar compreender sob o seu ponto de vista. Não preocupa, senão, mas fulano parece que entende mais. Ele vai entender, às vezes, compreender um pouco mais. Mas, aos pouquinhos, você vai ampliando também a sua capacidade de compreender, de discutir, porque você não vai ter medo. Nossa, se eu falar isso, meu orelha vai ser puxado. Às vezes estou falando uma bobagem, não tem problema. Quem sabe a bobagem que você está falando, tem um monte de gente achando para mim que é bobagem. Então, é uma liberdade que a casa nos dá de ver um determinado artigo, ver um determinado tema, nós podemos reunir, discutir, buscar subsídios em outras obras para formar realmente a nossa crença. Ok? Ok. Bom dia para vocês nesse domingo lindo, maravilhoso, né? E até domingo que vem, se Deus quiser. Seguir caminhar, que
Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu acho melhor a gente dispensar a palestra e ficar só com a música. Vocês não acham, não, gente? É tão bom, é tão agradável, que eu acho que a gente faria o melhor negócio se a gente parasse de falar um pouco e ouvisse a Ruth cantar um pouco mais. Mas, enfim, temos um compromisso, um trabalho a fazer e vamos tentar aliar as duas coisas. Não, Ariel, já tem aí um encontro falando que a Ariel não está com essa bola toda, não. A gente vai fazer porque a música faz muito bem. Eu falo que a música, ela mexe com os nossos melhores sentimentos. E a forma, né, como ela é cantada, a energia que se emprega, né, durante a apresentação, o Haroldo faz esse trabalho dele com muito carinho. Então fica um ambiente muito salutar, né, muito gostoso. E eu falo que começar o trabalho, começar a semana aqui na casa de Eneildo, no domingo de manhã, é um presente para a gente. Então, poder compartilhar isso. A minha proposta de reflexão hoje, nós estamos trabalhando nesse segundo momento com os temas a ressignificação da morte e o acolhimento do luto. Nós começamos essa proposta de trabalho em setembro, dia 20 de setembro.
necessidade que nós temos de refletir a respeito dessa experiência e dessa certeza única que nós temos, que é a da morte, e a forma de viver esse luto. E eu fiquei pensando ontem, hoje é a penúltima reunião desse ano, né, domingo que vem, dia 20, é a última reunião de 2015, e domingo que vem eu não vou estar aqui, porque já é uma outra agenda, uma outra escala. E eu pensei assim, então eu vou aproveitar esse meu momento, porque eu quero fazer uma proposta de reflexão, baseada em tudo que nós conversamos aqui, de 20 de setembro para cá. Quando começamos a falar sobre a questão da ressignificação da morte e o acolhimento do luto, pesquisando, lendo, discutindo, refletindo, nós estamos aprendendo que o luto, ele não se refere exclusivamente ao luto que advém da morte física, né? Falei isso aqui todas as vezes que eu tive oportunidade. O luto, ele existe em relação a todas as perdas que nós temos. Todas as perdas. Perdas essas que podem estar relacionadas à morte física, propriamente dita, né, que é o que a gente se lembra quando fala em luto, mas também a questão de um relacionamento que foi interrompido, um casamento desfeito, a mudança de um emprego, a demissão, a mudança de um estado que já estava ali consolidado, a mudanças, todas as mudanças da nossa vida, e mesmo aquelas que são mudanças programadas e que têm como objetivo um ganho, ainda assim elas provocam um luto. Nós já falamos sobre isso aqui. E eu fiquei pensando, mas como que a gente vai aprender então a experienciar de maneira positiva essas perdas? Como que nós vamos conseguir viver as experiências e tirar delas um saldo positivo de cada uma delas? Porque nós já sabemos, todos nós já sabemos, que toda experiência que vivemos, ela tem o objetivo de nos trazer crescimento e aprendizado. Toda ela. Lá no Evangelho tem uma passagem em que Jesus diz assim, que o pai, ele não dá ao filho, quando o filho lhe pede pão, ele não dá a ele um pedaço de pedra. E quando a gente pede então a ajuda de Deus, ele não vai dar para nós ou proporcionar a gente nenhuma experiência que não tenha como objetivo o nosso aprendizado. E mesmo que, num primeiro momento, no momento em que nós estamos vivendo aquela situação, a gente não tenha condições de extrair o aprendizado, a gente precisa parar um pouco depois e sair do automatismo para que a gente possa, então, extrair. O que acontece conosco com muita frequência é que nós vivemos como se estivéssemos ligados no piloto automático. A gente vai fazendo ou vivendo as nossas experiências cotidianas e aqui não há nenhuma intenção de crítica e apenas um incentivo à reflexão. Tomem tudo isso como um incentivo à reflexão. Não é, a gente vai vivendo de tal maneira, cuidando das questões que compõem o nosso cotidiano e não paramos para avaliar. Em geral, quando começamos um novo ano, nós fazemos inúmeras propostas, né? Promessas para nós mesmos. Vamos começar o regime, que a gente está adiando há não sei quanto tempo. Ou vamos começar aquele curso que está engavetado. Vamos fazer uma viagem, vamos visitar mais os amigos, vamos ler mais. De repente a gente chega ao final do ano e a gente não fez. E isso nos causa, muitas vezes, nos causa um sentimento de frustração.
geral, uma avaliação indulgente, inclusive, não permissiva, indulgente, diferente, pode nos causar um sentimento de perda. Vocês já passaram por isso, gente? E eu estou falando isso com base nas minhas reflexões pessoais. Que eu digo assim, puxa vida, passou um ano, o que eu fiz? Eu fiz alguma coisa? Tem algo de concreto? O que eu construí nesse ano que passou? Aí eu estou fazendo um link com essa nossa proposta, né? Se o plano for outro, abrace-o, né? Vamos rever esse ano que passou. Cada pessoa é que vai fazer a sua própria avaliação. Quais os lutos que eu vivi no ano de 2015? Quais as perdas eu experienciei durante o ano de 2015? E como que foi para mim essa relação? Lembrando, uma afirmativa importante, uma instrução, uma orientação importante que Pai João nos deu uma vez. Comentei aqui de manhã com a nossa equipe de trabalho. Há alguns anos, diante de determinadas dificuldades, Pai João é um dos espíritos que orienta o nosso trabalho aqui na casa. Pai João nos disse o seguinte, que uma das causas mais frequentes da nossa frustração é nos compararmos com as outras pessoas. É olhar em torno e verificar que fulano, beltrano e ciclano estão numa situação de vida melhor do que a da gente. Nossa, você viu? Fulano trocou de carro outra vez, está com carro zero. Fulano trocou de casa, fulano viajou. Nossa, você viu que ciclano fez assim? E aí a gente olha para a gente e diz assim, o que eu fiz na minha vida esse ano? Continuo com o mesmo carro, não mudei de casa, nem pintei a minha casa, não comprei nada novo, não viajei. E aí isso faz com que bata na gente uma frustração, às vezes um desânimo. E a gente se sente como se tivesse perdido parte do tempo, ou não tivesse conseguido empregar o tempo de uma maneira adequada. Então, Pai João nos diz assim, compare a sua vida com a sua própria vida. O que é que você fez em 2015? Como você viveu as suas experiências pessoais? E mais do que isso, como é que você reagiu aos estímulos que a vida te apresentou durante o ano de 2015? Ele nos disse que, ao fazermos essa avaliação, nós podemos mensurar o nosso progresso, o nosso aprendizado, porque o nosso crescimento e as nossas conquistas, elas não se dão apenas na relação da aquisição de bens materiais. Porque aquilo que é material é muito bom, é muito importante e a gente não pode prescindir de melhorar a nossa qualidade de vida material. De jeito nenhum. Temos que melhorar sim, mas não é a única aquisição que representa crescimento na vida da gente. Compreenderam? Eu estou conseguindo me fazer clara? Tá, gente? Está dando para entender a linha de raciocínio? Então, quando a gente consegue fazer essa mensuração, quando a gente consegue fazer uma avaliação, nós vamos perceber quais foram as perdas reais que nós tivemos. E, diante daquelas perdas, como que nós nos comportamos? Uma coisa, claro, eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de comparação, é você lidar com a morte física, a morte biológica de um ente querido seu. Isso é um fato e que não tem reversão. Outra coisa é você lidar com o término de um casamento, de um relacionamento qualquer, a perda de um emprego. Não há critério de
educação, compreendem? Mas são perdas que precisam ser elaboradas para que a gente possa, então, superar de uma maneira saudável as perdas relativas à morte física, as pequenas perdas do nosso cotidiano. Como que nós lidamos com ela? Ao ler sobre isso recentemente, eu achei tão interessante, porque no texto que eu li, estava dizendo assim: mesmo que você, eu tenho procurado ler textos de alguns especialistas nessa área, eles dizem assim: mesmo que você opte por mudar de emprego, você está num emprego que você é estável, você escolha sair daquele emprego e ir para outro, ainda assim há uma perda, mesmo que a escolha seja sua e que a condição que você vai ter é melhor, vai ser melhor. Por quê? Porque você vai sair de uma situação em que você já tem relacionamentos estabelecidos, você está numa zona de conforto, você tem uma situação sob controle, entre aspas, né? Quando você muda, você vai encarar o novo. E o novo, muitas vezes, amedronta a gente. Muitas vezes, nós nos colocamos numa posição de nos mantermos numa situação que já está concretizada, mesmo que esta situação, ela não nos atenda perfeitamente, mas a gente prefere permanecer ali para não correr o risco de enfrentar nenhum tipo de turbulência, né? Então, a minha proposta hoje é que a gente reveja essa questão e acolha esses pequenos lutos do nosso cotidiano, mas que a gente pense: como é que nós vamos fazer no ano que vai começar daqui a pouco? Então, eu vou pedir ao Zé Maurício projetar aqui para mim os slides que eu preparei, para a gente poder refletir sobre isso. É uma ideia, gente, é só uma proposta, não existe aqui nenhuma intenção de nenhum de nós de colocar receita de nada para ninguém. São reflexões que pode ser que ajude alguém no final de ano, né? Final de ano não é momento de fazer balanço, não é hora da gente planejar, a gente faz o balanço do ano que está acabando, né? Nós já estamos aí há poucos dias do final do ano, e a gente começa então a projetar o ano que vai começar, o ano novo. Diante desse nosso cenário, né, que nós estamos vendo aí, tanto da nossa vida pessoal, cada um está enfrentando aí seus desafios, né? E a nossa vida política, social, tanto no nosso país quanto no planeta Terra como um todo. Vocês acham que 2016 pode ser melhor? Acham, gente? Sim. E vai depender de quê? De nós. Depende de cada um de nós. Existem situações que estão expostas para nós, que estão além da nossa capacidade ou da nossa governabilidade. São situações mais amplas, situações globais. Eu não tenho como inferir nas decisões gerais ou globais do país. Eu não tenho como inferir na política internacional, eu, um cidadão comum. Mas eu tenho como fazer diferente no meu âmbito familiar. Eu tenho como fazer diferente no contexto onde eu estou inserido. E se nós pensarmos que aqui, nessa pequena assembleia, nós temos aqui mais de 30 famílias representadas. Vocês imaginem, juntando todas as instituições, todas as igrejas, todos os locais onde se fala dessa mesma proposta de progresso, de união, né? De fraternidade, de trabalho, de solidariedade, de ética. Quantas famílias, quantos núcleos familiares estão sendo representados e as pessoas estão ali ouvindo esta proposta de mudança? Então nós vamos fazer diferença. E a gente às vezes acha
os meus colegas, seja na minha relação com o público, se eu trabalho diretamente com o público, com os meus clientes, com as pessoas com quem eu interajo. Posso estar trabalhando no comércio, posso estar trabalhando na escola, posso estar trabalhando no hospital, posso estar trabalhando numa casa de família, posso estar trabalhando onde quer que seja. É a postura que eu vou ter ali. Quando eu estou interagindo na escola, levando meus filhos, levando meus netos, acompanhando crianças ou jovens que estão sob a minha responsabilidade, sou eu fazendo a diferença. No caso dos pais, acompanhando seus filhos, orientando, participando das reuniões, colaborando com a escola e não transferindo para a escola a responsabilidade de educar os seus filhos. A escola não está aqui para educar. A educação é feita em casa, é no berço, é na base, é a família. Então, nós somos responsáveis e 2016 ele pode ser melhor à medida que eu tenho consciência da realidade e das questões que estão permeando o nosso universo. Eu comentei aqui de manhã com a equipe que domingo passado, uma pessoa chegou e cumprimentou o Robson lá na clínica durante o nosso trabalho. Tudo bem? Ele disse não. A pessoa olhou bem com o olho regalado, esperando ele explicar. Ele falou, não, vou falar que está tudo bem? Não, nós estamos vivendo uma série de problemas, de desafios, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. Mas estamos conscientes, não está tudo bem, vai ficar. Mas o momento de transição é o momento de mudança, é o momento de você revisitar todos aqueles compartimentos da sua vida que precisam ser reorganizados. Por isso esse tumulto que nós estamos vivendo. Não é à toa que nós estamos vivendo um momento de agitação. Tem pessoas que falam, nossa, está com desconforto, uma agitação. Vocês sentem isso, gente, ou não? Percebem isso? Um tumulto no ar. E está mesmo, faz parte desse processo de mudança, faz parte do processo de reorganização planetária. Está tudo bem? Não, mas eu estou bem diante destas situações todas. Percebe a diferença? Não é você ter um olhar de poliana, de falar, não, tudo está às mil maravilhas. Gente, não está. Nós estamos vendo a nossa situação política, social do nosso país, estamos vendo as situações de guerra, de terrorismo, todo esse tumulto acontecendo pelo mundo, mas estamos conscientes de que esse movimento é um movimento em favor do progresso, é um movimento em favor da mudança, é um movimento que está sendo feito porque todas aquelas questões que estavam embaixo do tapete, todos aqueles problemas debaixo do tapete, tudo está vindo à tona. É como se de repente, num movimento mais brusco do próprio planeta, os tapetes fossem todos levantados de uma vez só. E tudo aquilo que foi colocado, escondido, negligenciado, arquivado, tudo viesse à tona. E isso do ponto de vista íntimo, também pessoal, familiar, além de toda essa repercussão social. Está claro isso? Mas 2016 pode ser melhor se eu me instrumentalizar e tomar para mim esta responsabilidade de fazer a diferença onde eu estou. Eu estou no meu almoço de família, começam aquelas conversas de pessimismo, de baixo astral, de só se falar da corrupção do Planalto Central, a gente buscar, cada um de nós, chamar para si a responsabilidade. Não é de deixar de conversar sobre, mas é a gente ver qual é o caminho que nós estamos percorrendo. Porque se eu sou contra, eu não sou adepta à corrupção,
Eu não posso furar a fila no banco. Eu não posso dar um jeitinho para resolver as minhas questões pessoais pela porta dos fundos. Percebe isso? Porque a nossa atitude ela é proporcional ao contexto onde nós estamos. Se eu sou uma pessoa que fico indignada com todas essas falcatruas, com todas essas coisas em grande escala que saíram de debaixo do tapete, eu não posso parar na vaga que não é minha, eu não posso furar fila, eu não devo fazer isso, porque eu estou atuando de maneira não interessante, né? Eu estou corrompendo o local, o sistema ou as situações onde eu estou. Se eu estivesse no Planalto Central, certamente eu estaria fazendo na escala referente a isso. Entenderam? Então, 2016 pode sim ser melhor se a gente se apropriar dessa, né, da nossa verdade, da realidade, e nós, acima de tudo, consolidarmos esta fé raciocinada que Marlene falou dela agora há pouco. Não é de acreditar por acreditar, é de saber, é de conhecer que nós estamos sob um comando maior. A nave planetária ou a nau planetária, ela não está à deriva. Todos esses processos que nós estamos vivendo advêm do interior do ser humano. Somos nós que somos responsáveis por isso. Não foi nem fulano, nem Beltrano, nem é Deus que vai castigar ninguém, que vai acabar com o planeta, ou que... Não, somos nós. Porque o planeta Terra, do ponto de vista do processo de transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, que isso advém do conteúdo e da humanidade. Não é o planeta da sua formação geológica que vai mudar. Não é a mudança física. É a mudança daqueles que constituem o planeta, que é a própria humanidade. Entendem isso? Está claro? Então, cada ser humano é responsável. Num planeta de provas e expiações, existe a predominância do mal. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Estamos nos esforçando muito para mudarmos os nossos parâmetros, para mudarmos a nossa conduta, para agirmos de maneira diferenciada. Temos que nos esforçar para isso, porque quando eu chego lá no banco e a fila está enorme e eu vejo alguém lá na boca do caixa, eu tenho vontade de ir lá e falar: paga minha conta aqui para mim. Vocês não têm, não? Eu tenho. Mas aí tem um sinalizador aqui dentro que acende e que diz: você não deve. Quando chegarmos a nos tornarmos um planeta de regeneração, onde predomina o bem, eu não terei mais essa dúvida. Porque eu já vai estar tão consolidada em mim uma conduta correta, que eu vou chegar lá no último lugar da fila e vou ficar lá quietinha. Eu não vou pensar sequer na possibilidade de furar uma fila e pedir o Alberto pagar para mim. Entenderam? É isso. Hoje, a gente já não mais, graças a Deus, acredito que nós, não nós, eu de mim, eu tenho certeza, a gente já não vive mais situações que vivemos em outras reencarnações, né? De enfrentar, de bater, de matar, de agredir, de tirar a vida do outro. Já não vivemos isso mais. Mas temos as pequenas questões do nosso cotidiano que precisam ser corrigidas, ser ajustadas. E o planeta vai deixar de ser de provas e expiações e se tornar um planeta de regeneração a partir do momento em que nós, seres humanos, mudarmos o nosso parâmetro de conduta. E não são grandes mudanças, porque nós não vamos, ou pelo menos nós que somos cidadãos comuns, nós não vamos
fazer isso num discurso, num púlpito, fazer uma grande movimentação de massa. Vamos fazer isso no âmbito do nosso seio familiar, do núcleo social onde nós vivemos. Essas são as pequenas mudanças no cotidiano. Então, 2016 pode ser diferente? Pode. Passa para mim. Deu um chute aí? Então vamos lá. Para a gente poder então pensar sobre isso, eu acho que vale a pena colocar em prática uma proposta de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho diz assim, que ao final de cada dia, nós deveríamos fazer uma avaliação daquele dia. Como foi aquele dia? Quais as experiências que nós vivemos naquele dia? O que aconteceu? E como que eu reagi àquela experiência? Santo Agostinho fala que, se fizéssemos isso diariamente, certamente os nossos dias seriam sempre melhores. O dia presente seria melhor do que o dia anterior. Porque tomaríamos como base a nossa reação aos estímulos recebidos. E aí, relendo esse texto, eu fiquei pensando há um tempo atrás assim, bom, deixa eu tentar fazer esse exercício. E aí comecei, e aí, gente, eu estou compartilhando com vocês questões que são pessoais, que cada um vai fazer do seu jeito, né? E vai fazer aquilo que achar que é mais interessante e que é aplicável à sua vida. Eu comecei a pensar assim, bom, todo final de ano, eu tentava fazer um planejamento para o ano inteiro. O que eu quero fazer? E aí fazia meus planejamentos. Vou para a academia, vou começar a fazer uma dieta, vou fazer um curso disso, um curso daquilo, Enfim, algumas coisas eu consegui concretizar, outras não. De uns tempos para cá, mais precisamente de 2010 para cá, eu comecei a fazer um planejamento para mim diferente. Porque eu vi que eu não estava conseguindo cumprir tudo que eu planejava para o ano inteiro. Eram tantas situações diferentes que aconteciam na minha vida no decorrer do ano. Mãe de família, avó, profissional, voluntária. A gente tem tantas coisas que compõem o cotidiano da gente que a gente não tem controle. E aí eu falei, então eu vou tentar fazer de uma outra maneira. E uma forma que deu certo para mim, está dando certo para mim, é dividir o meu ano em trimestres. Então são 4 trimestres por ano. E aí eu vou planejando, eu já tenho, por exemplo, para o ano, o que eu gostaria? O que é principal? Qual é o meu foco? Seria esse o meu objetivo principal. Se eu fizer isso, tudo mais vai ser acréscimo. E aí eu estou dividindo meu ano em trimestres, de maneira que, para cada trimestre, eu estabeleço algo além da minha rotina normal. Porque o meu foco principal é manter as minhas conquistas. Eu não quero, em nome de novas conquistas, perder aquilo que eu já conquistei. Então eu vou fazendo uma reavaliação e vou marcando por trimestre o que eu quero acrescentar à minha vida. E há uma reflexão interessante nesse processo, que quando a gente vai fazer o planejamento, no final do ano, no começo do ano, que a gente projeta o primeiro trimestre do ano, eu primeiro faço isso. Eu revisito a minha agenda de tudo que eu anotei para ver o que eu fiz, o que eu não fiz, que a gente diz assim, o que é que eu vou colocar na minha mala para 2016, no caso. Existem situações, eu não sei se vocês têm, porque eu já identifiquei inúmeras. Existem questões ou situações que eu vinha arrastando há anos. É como se eu tirasse aquele pacote da minha mala de 2011 e passasse para 2012. Aí acrescentava as novas experiências, novas questões. Aí outra situação, aí vira como outro pacote. E aí, de repente, a minha mala, a minha bagagem, para a entrada do ano novo, ela
quero arrastar um malão de um ano para o outro. E aí estou lá pelejando, porque tem duas questões que ainda estão vindo de um ano para o outro, e em nome de Jesus, que elas vão sair da minha mala no início de 2016 no máximo. Não quero mais carregar. Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Quais as situações da nossa vida que estão sendo transferidas de um ano para o outro, para as quais a gente ainda não achou a solução? E reavaliar se solucioná-las ainda é uma prioridade da gente. Ainda ocupa um espaço importante na minha vida, no meu pensamento, aquela situação? Ou eu posso eliminar? Porque de repente ela é importante num determinado contexto, e agora já não é mais, já é insignificante, eu posso tirar e jogar fora, posso descartar. Então, a gente precisa fazer essa avaliação no primeiro momento. O que eu vou trazer de 2015 para 2016? O que eu vou transferir da minha mala, da minha mochila, de 2015 para 2016? E a partir daí, começar a colocar os projetos que são inerentes àqueles que nós vamos dar continuidade, porque nós temos projetos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Não é assim? Isso faz parte do nosso planejamento. Tem questões ou objetivos que nós vamos alcançar a médio, longo ou a curto prazo. E aí somos nós que temos que estabelecer isso. O que significa para mim curto prazo? Porque para cada um vai ser um prazo diferente. Bom, para mim, curto prazo, um ano. Em um ano eu quero fazer isso. Para o outro pode ser 6 meses, para o outro pode ser 3 meses, para o outro pode ser 2 anos. Então, o meu curto prazo é tanto. O meu médio prazo é tanto. Médio prazo pode ser para mim 3 anos, para você pode ser 5, para o outro pode ser 2. Cada um tem que estabelecer. Isso é uma programação. Longo prazo. O que vai ser o meu longo prazo? 10 anos? 15 anos? 20 anos? O que eu penso para a minha vida daqui a 15 anos? Aí fala assim, mas aí você está sofrendo por antecipação. Não, não é sofrer. Não é sofrer. Mas se eu penso, e as mudanças maiores na vida da gente, elas precisam ser planejadas com antecedência, para que você possa usufruir do processo. Para que essas mudanças, elas representem o menor, esse luto da mudança, ele seja menos impactante possível. Entenderam? Se eu resolvo que daqui a 5 anos eu vou mudar toda a minha questão profissional, eu posso mudar de um dia para o outro? Se eu tenho uma estrutura profissional, eu vou fazer amanhã, vou mudar? A minha questão familiar, minha questão de moradia, de repente eu tenho um sonho de mudar para uma outra cidade, para um outro estado, trocar de casa. Não são coisas que a gente faz no impulso. É preciso um planejamento. E é preciso também uma questão importante, é que nesses planejamentos que nós vamos fazendo, é preciso ter, gente, flexibilidade. Flexibilizar é muito importante, porque senão a gente entra em estado de sofrimento. Se eu for muito rígido no meu planejamento, se eu me tornar muito exigente, eu vou entrar no processo de sofrimento. E aí todo aquele processo de construção, que é tão importante quanto a própria concretização, ele se perde. Tem uma música do João Mascarenhas que eu adoro. A gente tinha um CD que nem sei se tem. A letra ela diz mais ou menos assim, ó.
planejo uma viagem de férias. Então, comecei o ano, vou tirar férias daqui a 10 meses, vou fazer uma viagem. Não importa se eu vou sair daqui para Ouro Preto, se eu vou sair daqui para Sabará, se eu vou daqui para Nova York, se eu for daqui para qualquer lugar. É a minha viagem de férias. A gente não começa a viajar antes? Você começa a visitar os lugares olhando na internet. Você começa a visitar um lugar conhecendo os hábitos das pessoas. Você começa a viajar quando você começa a planejar, fazer sua mala. Vou levar essa roupa, vou levar aquela roupa, vou levar isso, vou levar aquilo. Você já começa, quando a gente vai se aproximando do momento da sua viagem, você já está envolvido naquele processo. Isso daí já faz parte. Não é simplesmente você entrar no carro, no ônibus, no trem, no avião e acordar no lugar onde você vai passar aqueles 15, 10, 20 dias de férias. Mas é um processo de construção. Você vai, já estou em férias. Naqueles momentos que você começa a fazer sua mala. Então é a mesma coisa. Nós temos um projeto para alcançar, nós temos que viver aquele processo. Mas isso não nos exime da responsabilidade de viver as situações do nosso cotidiano. Eu digo assim, a gente não entra em férias coletivas, né? Fecha a casa, para de trabalhar e fala tudo. É tudo um redemoinho. A gente trabalha, a gente vai para casa, a gente cozinha, a gente lava, passa, cuida de filho, leva para a escola, volta. É assim, mas há um momento para cada coisa. E a gente poder experienciar de uma forma intensa, viver aquelas situações. Isso tudo faz parte desse projeto. Por isso é importante a flexibilidade. A gente poder flexibilizar, porque se eu for muito rígido na elaboração ou no cumprimento das minhas etapas, eu vou perder o prazer da caminhada, porque a rigidez vai ser tanta, a minha autocobrança vai ser tanta, que eu não vou viver aquela experiência de uma maneira boa. Percebem isso? Então, quando a gente fizer esse planejamento, Maurício aqui está me boicotando, não deixou o meu slide passar, é porque ele quer me ver falar sem suporte. Mas eu vou falar, pode deixar. Quando a gente fizer esse planejamento, nós temos que ter em mente o seguinte: vamos colocar nas nossas metas, vamos montar o nosso programa e vamos colocar a mão aonde o nosso braço alcança. Porque não adianta eu estabelecer para mim uma meta que de antemão eu já sei que não vou conseguir fazer. Então, por exemplo, vamos tomar um exemplo bobo, corriqueiro. Eu quero trocar o meu carro no ano que vem. Eu tenho que estabelecer o meu planejamento dentro da minha condição. Eu vou falar que eu vou comprar uma Mercedes nova no ano que vem? Eu não vou. Não faz parte da minha realidade orçamentária. Percebe? É preciso a gente colocar a mão da gente aonde o braço alcança. Eu quero trocar o meu carro. Então eu vou ver quais são as minhas condições reais, concretas, e dentro das minhas condições reais e concretas eu vou planejar. Aí, isso faz com que a nossa construção, ela se dê de uma forma prazerosa, de uma forma construtiva, boa, e que é crescente na vida da gente. Nós temos que pensar, então, em metas que possam ser alcançadas. E também não colocar coisa demais. Porque se eu coloco uma lista de 30 metas para eu fazer durante o ano, obviamente eu não vou fazer, não dá para fazer. Porque nós temos uma vida para manter. Temos situações que já estão postas para nós, que são as responsabilidades, os compromissos assumidos na esfera familiar, na esfera profissional, na esfera social. E não dá. E eu não quero deixar de fazer isso. Então é preciso que a gente seja racional.
o seu objetivo naquilo que é importante, para que você possa, então, em torno deste objetivo, manter aquilo que já está sendo, que já foi construído, as conquistas que você já obteve, e você vai acrescentar um item a mais. Gente, está claro isso que eu estou falando para vocês? Está dando para acompanhar? Porque às vezes na cabeça da gente, tá, né? A gente está fácil, mas colocar isso em palavras, se não ficar claro, vocês precisam sinalizar para mim, tá bom? Então, gente, vamos pensar sobre isso. O que é que foi vivenciado em 2015? Cada um vai fazer para si mesmo essa autoavaliação. Cada um vai fazer o seu levantamento em casa. Às vezes é difícil, não precisa enumerar tudo, não. Pega aquelas questões que você achou que foram as mais expressivas. Eu vivi essa situação no meu trabalho. Nós temos aí 3 esferas principais, né, da vida da gente. Tem outras, mas as principais. É o núcleo familiar, núcleo profissional, de atividade profissional, e a nossa vida social, a nossa vida de relação com as pessoas, né? Dentro dessas 3 esferas, quais as situações que eu vivi? Eu vivi alguma situação de doença da minha família? Como foi? Eu falo que esse é um processo de decantação. Para a gente sair do piloto automático, pega um papel, um bloquinho, domingo à tarde, em vez de assistir Faustão, aquela bobeira, todo domingo a mesma coisa, pega um bloquinho de papel, senta lá no cantinho da sua casa, tão gostoso, domingo à tarde, eu acho super propício para essas coisas, eu gosto. Põe no papel, o que aconteceu na minha vida familiar, tanto na minha família atual, na família ascendente, na família descendente, quais as questões que permearam a nossa vida esse ano? O que aconteceu? Como que eu agi? Eu fiz alguma coisa ou não fiz? Como que eu reagi a estes estímulos? Porque, na verdade, todas as situações que nós vivemos na nossa vida, nada mais são do que estímulos para nós. Porque o que vai determinar o nosso aprendizado, o que vai nos permitir aferir ou mensurar o nosso aprendizado, não é o problema que a gente viveu. Não é o problema que é a questão. É como nós reagimos ao problema, ao estímulo. Entenderam? Não é porque eu vivi um problema de doença na família, ou um problema de desemprego. Aquilo ali naquele momento foi um choque, foi difícil. Ok? Não há como mudar. Mas como eu reagi àquele estímulo, é essa minha capacidade de reagir é que vai determinar o meu nível de maturidade. Estamos mais resistentes ou mais resilientes? É diferente. Se eu for uma pessoa muito resistente, eu dei uma rigidez. Preste atenção nisso, depois vocês vão ler a respeito disso. Tem um texto que eu não autor para mim que é desconhecido, não vou lembrar agora de jeito nenhum, que faz essa metáfora entre o carvalho e entre o bambu. Diante ou após uma grande tempestade, o carvalho ele tombou e ficou com as raízes para cima. O bambu permaneceu lá plantado no lugar. Por quê? Porque o carvalho rígido, ele sofreu e absorveu todo o impacto da tempestade que abalou as suas raízes e fez com que ele tomasse. O bambu, por ser mais flexível, balançou de um lado para o outro. Balançou, tombou, balançou, mas por ser mais flexível, ele não teve as suas raízes abaladas. Então, a gente conquistar uma certa
capacidade de flexibilizar é muito importante. Alex Arthur é um dos espíritos que orienta aqui o nosso trabalho. No livro Serenidade, na Terapia para a Alma, que Arthur ditou pela psicografia de Robson, tem um texto muito bonito que fala sobre flexibilidade e firmeza. Então, é a necessidade de nós encontrarmos um ponto de equilíbrio entre a firmeza, que é essa capacidade de você se manter com foco, de você perseguir os seus objetivos, de você traçar uma rota e seguir aquela rota, e a sua capacidade de flexibilizar quando for necessário. Às vezes, a gente faz um projeto, às vezes você cria um objetivo, mas acontece uma situação em família que você é obrigado a flexibilizar e adiar um pouquinho aquele projeto. Não tem jeito. Aí você tem que pôr na balança. São as nossas decisões, as nossas escolhas. Colocar na balança o que é mais apropriado para este momento. E cada pessoa é que sabe de si. Por isso não há receita pronta para ninguém. Ninguém pode se arvorar em dar uma receita, dar um roteiro para ninguém. A gente precisa, cada um, olhar para a sua própria vida e traçar as suas metas, os seus objetivos, qual o caminho que eu vou percorrer e o quanto eu irei ou poderei flexibilizar dentro dessa proposta. Porque senão, gente, ao estabelecer uma meta, a gente acaba criando um sistema de autotortura. Se aquilo virar um peso, perdeu o sentido. Não é verdade? Se aquilo for um instrumento de tortura, perde o sentido. Nós precisamos encontrar, durante o nosso processo, nós precisamos encontrar o prazer, a satisfação, para que a gente viva com mais leveza, para que a gente viva de uma maneira mais amena, mais saudável, porque senão a gente adoece. E não é essa a proposta. A proposta é que nós vivamos as nossas experiências cotidianas e nos mantenhamos saudáveis. Saudáveis do ponto de vista físico, emocional, energético e espiritual. É desafiador, mas é perfeitamente possível. Se a gente estabelecer o caminho e a gente buscar, dentro desse processo, nosso processo de aprendizado, a busca pelo autoconhecimento, o reconhecimento dos próprios limites, a gente acolher a incapacidade, a dificuldade que a gente pode ter diante dessa ou daquela e sermos indulgentes conosco. Olha, eu tentei fazer alguma coisa, isso aqui não vai dar. Eu projetei, mas está além da minha capacidade. Eu não dou conta de fazer isso. E a gente se pacificar em relação a essas limitações que nós temos. Temos inúmeras habilidades, podemos desenvolver inúmeras competências, podemos aprender e fazer o que quisermos, mas vamos avaliar a perda e o ganho, o custo-benefício de cada uma das empreitadas que nós abraçamos ao longo da nossa vida. Então vai ficar aí para vocês essa pergunta: 2016 pode ser melhor? Para vocês responderem isso, ou responderem para si mesmos isso, eu presumo que precisa ser feita uma avaliação de 2015. O que foi em 2015 que eu acho que pode ser melhor? Porque senão fica automático. 2015, 2016 pode ser melhor? Sim, pode. Em quê? Como? O que eu vou fazer? Porque vai ser melhor, sim, se eu me dispuser a fazer diferente daquilo que eu fiz em 2015. Para eu fazer diferente, eu tenho que avaliar o que eu
morreu comigo em 2015. Senão fica uma coisa automática. Entenderam? Então não é simplesmente assim, olha, feliz ano novo, pula 7 ondas, veste branco, acende a vela, joga a flor para Iemanjá. O que mais? O que eu quero que seja melhor? De repente, o contexto que eu quero que seja melhor não é o que o seu Manuel quer, ele quer uma outra coisa, um outro contexto, a Marlene quer uma outra coisa, o outro quer outra coisa. Cada uma que vai saber de si. Mas é preciso que a gente saiba. Quero melhorar as minhas condições físicas, de saúde física. Por exemplo, vamos ser bem pontuais. Preciso melhorar as minhas condições de saúde física. Ok. Então, o que eu fiz em 2015? O que eu estou arrastando ao longo dos anos que eu estou adiando? Bom, preciso melhorar ou fazer um processo de reeducação alimentar. Não estou me alimentando adequadamente, vou procurar uma orientação. Seja um nutricionista, um médico, seja lá como for. Ah, eu preciso perder peso, ou eu preciso ganhar peso, eu preciso ser mais cuidadoso com os meus exames laboratoriais, com o check-up. Ah, então eu vou fazer um check-up uma vez por ano, ou vou fazer de 6 em 6 meses. Mas o posto de saúde demora para chamar, então eu já vou entrar com o meu pedido logo, porque aí eu vou estabelecer que daqui 3, 4 meses eu vou ser chamado. Ah, eu preciso começar a fazer atividade física, mas eu não tenho como ir para a academia, então eu não posso fazer caminhada. Vou caminhar. Entenderam? Ah, não, eu quero melhorar o meu ano de 2016, eu quero que seja melhor na minha questão profissional. Não estou satisfeito, estou insatisfeito. Tá, o que você quer fazer? A sua qualificação hoje, ela é compatível com o que você quer alcançar de melhora? Se sim, vá procurar um outro emprego, vai procurar promoção, vai fazer qual. Se não, vou me qualificar. Vou para uma escola, vou procurar um curso, vou fazer uma atualização, vou atualizar meu currículo, vou ver. Entenderam, gente? São questões práticas. Meu relacionamento afetivo não está bom. Não está bom. Vou investir. Ou não vou, não quero mais, vou dar linha. A fila vai andar. Ou não, eu quero permanecer, eu gosto dessa pessoa, vale a pena. Porque eu gosto, ele também gosta, as pessoas que nós estamos vivendo podem ser resolvidas. Vamos conversar? DR, discutir relação. Homem detesta, mulher adora. Mas tem que criar um momento aí para fazer isso. Olha, fulano, isso assim não está legal. Não estou gostando. Você também diz o que não está legal. Entenderam? Porque senão, gente, nós vamos colocando as coisas debaixo do tapete. Vão jogando embaixo do tapete. Quando está tudo bem, a gente não discute. Quando está mal, a gente não discute para não brigar, porque senão um bate no outro. Quando está tudo bem, a gente não discute para poder estragar aquele momento. Não é assim? Então, a gente precisa abordar as questões que compõem o nosso cotidiano. Todo mundo vive as mesmas coisas, os mesmos problemas. Se eu perguntar aqui quem tem problema afetivo, um monte de gente vai levantar a mão. Eu, inclusive. Problema profissional? Problema familiar? Todo mundo tem. Porque são questões que permeiam a nossa vida enquanto habitantes do planeta Terra. Mas cada um vai identificar qual é o ponto para si que é prioritário. Qual é o foco? O que eu quero para mim em 2016? Eu quero investir na minha relação familiar, por exemplo. O que eu vou fazer? Não é o que o outro vai fazer, não. Não põe responsabilidade nas costas de ninguém. Porque a gente não muda ninguém. A gente não infere das decisões de ninguém. A gente só tem controle e domínio sobre aquilo que vem da gente mesmo. O que eu posso fazer para melhorar ou para que eu alcance um resultado mais positivo na minha relação familiar. E aí eu faço o movimento. Não é transferir. Se fulano fizesse assim, se Beltrano fizesse assado, isso é pura divagação, porque a gente não infere sobre a decisão de ninguém, a gente não manda ninguém, a gente não decide por ninguém, só por a gente mesmo.
vem nós temos a última reunião do ano. Então, por que eu trouxe essas reflexões hoje? Para que a gente possa trabalhar no ano que vem a questão do luto, também sob essa perspectiva. Então, nós vamos fazer um balanço dos lutos de 2015 e o que a gente quer para 2016. Como que nós vivemos as nossas perdas, como que nós reagimos e o que nós vamos poder fazer de diferente em 2016. Combinado? Então, semana que vem é a última reunião do mês do ano de 2015. Vamos ter um recesso, depois os meninos vão dar o aviso, né? Tem aí o slide também, a projeção. Fiquem atentos ao nosso quadro de avisos, porque tudo a gente vai colocando lá, para que vocês se apropriem dessas informações, ok? E eu vou pegar um gancho aqui, vocês me dão licença, Madalena? Estamos aí na última semana, tá, gente? Do sorteio dessa moto, ó. É o nosso mutirão da solidariedade. Tá aí, ó. Essa moto maravilhosa, 2015-2016, sendo sorteada no mutirão da solidariedade, que tem o objetivo de arrecadar o recurso financeiro para a pintura e a pavimentação do piso da clínica holística. Semana que vem eu sorteio, R$10 o cupom. Além de você concorrer com 2 números a essa moto maravilhosa, você estará nos ajudando muito, porque nós só conseguimos fazer o nosso trabalho com o retorno dessas campanhas e com a participação de vocês. Ok? Temos uma equipe lá fora à disposição para falar com vocês a respeito do mutirão da solidariedade. Bom, estamos chegando no momento dos passes, para orientar. Os passes nada mais é que a transmissão de energia magnética. Nós pedimos que vocês se coloquem receptivos, tranquilos, que relaxem a cadeira, na melhor posição possível. Os magnetizadores, por favor, os médios passistas, se coloquem à disposição. Vai fazer uma música para nós, favorecer o momento.
E a reunião de tratamento no domingo à noite, às 19 horas.
sejam muito bem-vindos. O José Maurício vai entregar uma lembrancinha da casa para vocês. E os demais também, a gente continue sempre conosco. Conto com a presença de todos aqui no próximo domingo, para a gente encerrar o ano com muita alegria, como começamos, né? Começamos esse ano com muita alegria e certamente vamos encerrar melhor ainda, né? E só lembrando que dia 20, né? Nossa última reunião, nosso último encontro, faremos um pequeno recesso no dia 27, no dia 3, retornaremos no dia 10 de janeiro. Isso será relembrado ainda na reunião de domingo que vem. Então, hoje, Haroldo vai fazer uma prece cantada para nós e desde já, desejamos a todos um excelente final de domingo e uma ótima semana.